Amigos, esse tema me movimenta. Esse tema eu acho que talvez seja um dos mais relevantes, né? Vendedor, imagino que todos nós somos vendedores, né? Cada um de nós, a gente se vende, né? A gente vende ideias. O tempo todo a gente está se vendendo, né? Desde o namoro, desde buscar um emprego, desde um projeto, enfim. E esse assunto me toca muito. E ao escrever sobre ele, ao preparar esse papo com vocês sobre ele, eu escolhi aqui 3 tópicos que eu imaginei que se a gente parasse aqui, já estaria bom. Nossa conversa poderia muito bem parar aqui. Daqui em diante, eu vou destacar algumas coisas, mas a essência da nossa conversa, ela se resume aqui. No meu olhar, para mim, o vendedor, que eu me considero um vendedor, se ele for para o momento do atendimento, se ele for para atender a pessoa, para o cliente, com essas intenções que eu vou citar, pronto, tudo vai dar certo. Não precisa muita técnica, embora que venda, para você ser um bom vendedor, é importante técnica, sim, existem técnicas de vendas importantes. Vale a pena assistir nos YouTube da vida, na internet, tem autores competentíssimos, tem muito que se ler, muito que se assistir sobre técnicas de vendas. Mas antes das técnicas, esses 3 itens para mim, ele embasa tudo e seria suficiente para a nossa conversa. Mas vamos lá. Se você for atender uma pessoa, for vender o que você quiser, desde um alfinete a uma turbina de avião, qualquer coisa que você for vender, desde uma cirurgia que você estou vendendo uma cirurgia estética, ou eu estou vendendo uma passagem para uma viagem, se você tratar o seu cliente, imaginando que ali na sua frente pode tratar a pessoa como se fosse a sua mãe, como se fosse o seu irmão, como se fosse o seu filho, pronto, né? Com essa sinceridade, com essa vontade de ajudar. Então eu coloco aqui, se você olhar para o seu cliente como um amigo de verdade, né? Se olhar para ele e falar assim, poxa, é um ser humano igual eu, e eu sou amigo dele, eu vou tentar ajudar, né? Eu sou um consultor de vendas, eu sou especialista no assunto, eu tenho informações sobre aquilo que eu estou vendendo, que eu estou oferecendo, e eu vou ampliar o olhar dele, vou emprestar meu conhecimento para ele e ajudá-lo a tomar a melhor decisão, fazer a melhor escolha, né? E aí, essa vontade de ajudar, eu sento à mesa ou eu estou conversando com a pessoa, a minha seta está focada nele, né? Porque se a minha seta estiver focada em bater a meta, muda tudo. Muda tudo, se eu estou pensando em bater a meta está em mim, o foco está em mim, a seta está virada para o meu umbigo. Agora, se eu pensar em atendê-lo bem, em ajudar a pessoa, pronto. Aí a seta está nele, o resto vai vir, a meta vai ser batida, o dinheiro vai chegar. Mas você focar na necessidade do cliente. Então, assim, mais do que atender, você precisa entender. Para você atender bem, você precisa entender a necessidade dele, quais são os medos, quais são os desejos dele, e aí, naturalmente, vai fluir. E se você tiver informação para isso, ótimo. Se você não tiver, provavelmente você sabe aonde buscar essa informação. E aí tenha toda a humildade de falar assim, olha, isso eu não sei, mas eu vou chamar fulano ou vou pesquisar em tal lugar que vai nos ajudar a ter mais essa informação para que você tome a decisão com mais segurança. E também não ficar afobando o cliente, não precisa comprar agora, né? Tem desconto se comprar agora. Você pode até dar um incentivo para ele tomar a decisão agora, mas deixa a pessoa pensar com serenidade, com calma, né? Você está tranquilo da coisa que você está vendendo é boa? Você está realmente querendo ajudar? Não tenha pressa, né? E agora, gente, colocado isso, a gente poderia parar aqui. Mas vamos bater mais um papinho sobre isso? Então, né, alongando um pouquinho mais, até a dimensão das letras aqui denota o grau de importância, né? Para mim, vender é um relacionamento para sempre. Quando eu vendo uma coisa para uma pessoa, eu imagino que amanhã eu posso estar trabalhando em outra empresa, amanhã eu posso estar vendendo uma outra coisa. Hoje eu estou vendendo seguros, amanhã eu posso estar vendendo imóveis, o ano que vem eu posso estar vendendo carro. Enfim, eu posso vender qualquer coisa, porque as pessoas, no geral, elas compram, né, sempre que possível, as pessoas compram de quem gosta e de quem confia. Então, lá no futuro, se aquela pessoa gostou de mim, confiou em mim, e eu estiver vendendo um apartamento, e hoje eu vendia o serviço de bem-estar, de academia, no futuro ela vai confiar e vai gostar de mim. Então ela vai dar preferência, se possível ela vai comprar um apartamento comigo, né? E seja onde eu estiver, ela vai ser meu cliente. Então para mim é um relacionamento para sempre, né? Por que custa quanto custa? Isso também é muito importante, né? Se você está vendendo um serviço ou um produto, para você está bem claro por que custa quanto custa, né? Por que a Ecofit custa 100 ou 200 ou 500 reais, né? Por quê?
E por que o concorrente custa metade? E por que tem um outro que custa mais ainda? Enfim, por quê? Isso é muito importante. Então você fala, poxa, comparar este nosso serviço com outro serviço, poxa, o outro tem menos professores, tem menos ar-condicionado, tem menos cuidado, tem menos oferta de aulas. Enfim, é um cuidado, é um conjunto de cuidados que você precisa parar e refletir. Fala, poxa, por que custa tão caro, né? Ou por que custa tão barato? Porque o barato também é perigoso. Por que custa tão barato? Custa tão barato porque é ruim? Não, custa barato porque é eficiente, custa barato porque a empresa tem uma organização bacana. Qual que é essa referência? Então isso é muito importante, conversar com o seu líder, conversar com as pessoas e você ter isso no coração muito bem resolvido para quando você for questionado, você falar o porquê, né? E aí uma outra questão também que eu destaquei aqui é que os clientes mudam, né? Todos nós mudamos. Hoje, né, com a internet, os clientes são muito mais informados. Então uma moça, quando ela vai procurar uma cirurgia estética, ela pesquisou muito antes na internet e ela vai sabendo, né, N coisas para falar com o médico. Quando a pessoa vem procurar a nossa academia, ela antes de vir aqui, ela já olhou na internet, ela já olhou outras academias, ela já fez tour virtual, ela já leu sobre treinamento. Quando você vai falar para ela sobre uma aula de funcional ou uma aula de natação para bebês, se bobear, ela está mais informada que você, né, na maioria das vezes. Por quê? Porque ela focou naquele assunto e ela aprofundou naquele assunto. Enquanto que a gente, às vezes, está com muitos assuntos a tratar. E ela não, ela está naquele momento especial que ela está tratando daquela dor ou daquele desejo dela, né? Então, muito informados. E também a própria concorrência. E aqui concorrência eu coloquei entre aspas, que daqui a pouco a gente já vai falar por que concorrência entre aspas. A concorrência também muda. E aí quando a concorrência muda, afeta o olhar do cliente ao chegar na sua empresa. Então se ele teve uma experiência em outro lugar, quando ele chega aqui, e a concorrência pode ser totalmente diferente, de ramos diferentes. O atendimento telefônico que ele teve quando ele ligou para a Disney, quando ele ligar para cá, ele vai esperar um atendimento telefônico parecido, né? E ele vai comparar com o que ele viveu. Se ele foi para um hotel muito luxuoso, uma companhia aérea muito competente, ele vai chegar aqui, ele vai esperar esse tipo de respeito, de atendimento. Enfim, né? O cliente sempre muda e aí a gente precisa estar sempre ligado nas necessidades e no jeitão dessas pessoas funcionarem, né? Aí coloquei aqui também a respeito do perfil dos clientes, né? E da velocidade. Então tem aquele cliente que é mais calculista, que é mais diretivo, aquele que é mais, né, de relacionamento, tem aquele cliente que é apressado, tem pouco tempo, tem aquele cliente que conta a vida dele para a gente, né? Então tudo isso você vai observando e vai flutuando na velocidade da pessoa. Se a pessoa fala com você rapidamente, você responde rápido. Agora se a pessoa fala rápido e você fica respondendo com toda a calma, vai incomodar, vai irritar a pessoa. E se o cara também fala lento e você responde com pressa, ele vai perceber que você está com... Ele pode achar que aquilo ali é falta de interesse. E a mesma coisa com o comportamento da pessoa. Se a pessoa é mais sociável, mais interativo e fala da vida dele, você deslancha nisso. Se a pessoa é mais calculista, mais frio, né, mais diretivo, você vai surfando nesse comportamento, né, e agindo e tal, de forma a fazer um rapport, né, ali de você, né, conseguir se conectar e ajudar a pessoa da melhor forma. Aí eu coloquei aqui também a respeito das súplicas dos clientes. Quais são as súplicas dos clientes? Ó, tem várias, né? Tem aquelas clássicas, eu posso colocar aqui umas 10, mas assim, uma delas, por exemplo, é não me faça pensar, né? O cliente não quer pensar muito, então quando você vai oferecer alguma coisa para ele, você coloca muitas opções de forma de pagamento, por exemplo, tem que pensar, você dá uma, duas opções, porque quando você bater um papo com o cara, você, talvez, né, você já tentou ali, na medida do possível, entender, né, o jeitão dele e tal, o que ele quer, os desejos, os receios, as experiências anteriores. Sempre que possível você tenta buscar isso na conversa preliminar. Aí na hora que você vai oferecer a forma de pagamento, por exemplo, não dá 10 opções, dá uma ou duas, né? Assim, não me faça pensar, o cliente quer que seja objetivo, né? E rápido, né? Então, tem outras súplicas também. Uma das súplicas é, por exemplo, assim, não me subestime, né? Não me subestime, não pense que eu sou bobo, né? Então, são várias súplicas clássicas, né? Que a gente precisa ficar atento a elas. E é só a gente olhar para nós, a gente como cliente, a gente percebe isso, né? A gente percebe muito bem quando o cliente, quando o vendedor, ele está querendo te ajudar ou quando ele está querendo, né, interesse é no dinheiro mesmo, né? Ele está olhando para o seu bolso. E eu coloquei outro ponto aqui também,
relativo ao papel, ao nosso papel de vendedor, né? Que é influências positivas, ou você pode ser um tirador de pedido, ou você pode ser um batedor de carteira, né? Então, eu coloco aqui como um influenciador, assim, um influenciador no sentido de você levar uma influência positiva, é que se a pessoa às vezes não tem muita informação sobre aquilo que ela quer comprar, seja no nosso setor, né, de serviço de academia, serviço de bem-estar, atividade física, ou seja, na hora de comprar um carro novo, às vezes a pessoa não tem tantas informações, então você vai influenciá-la para tomar uma decisão para cá, porque você está vendo que vai ser melhor para ela, e você argumenta os porquês. Agora, uma outra coisa é você ser tirador de pedido. Você sabe o que o cara precisa comprar, você sabe que você está na melhor academia do bairro, e você fala assim, é aqui mesmo, né? A melhor academia do bairro é onde eu trabalho, eu estou aqui, só fico esperando para tirar pedido, né? E outra coisa é o batedor de carteira, que às vezes você sabe que o cara você não vai conseguir atender o que ele precisa, você já sabe que a gente não vai conseguir ter aquela entrega daquilo que ele está sonhando, e você mesmo assim, que pensando em dinheiro, você vendeu uma coisa que você sabe que para ele não é adequado. O cara quer ser, sei lá, um bailarino, né, clássico de alta performance. Poxa, não vai ser na nossa academia, mas se ele quiser ter boas aulas de balé, se ele quiser ter um grande conhecimento de balé, aqui a gente consegue. Tem, né, um exemplo pontual. Mas se ele quiser ser um bailarino russo, a gente precisa indicar para ele uma outra empresa onde tenha esse foco, né? E onde lá tenham todos os bailarinos de altíssimo nível. Aqui não, aqui tem alunos de níveis variados, né? Então a gente não vai conseguir a mesma performance, que não depende do nosso professor só, depende também da sala, né, dos alunos. Enfim, um exemplo típico. Aí eu coloquei aqui também trabalho em equipe. Muito dificilmente hoje em dia você trabalha sozinho, né? A maior parte das situações você trabalha em equipe, ou pelo menos você depende das pessoas. Então a equipe, desde o sentido de com quem trabalha os outros vendedores, né? O respeito, o cuidado e ajuda mútua, e também a equipe no sentido geral. O professor faz parte da equipe de vendas, o manobrista faz parte da equipe de vendas, a recepcionista faz parte da equipe de vendas, a menina da limpeza, porque se no tour de vendas o cliente, ou no momento que o exemplo, o cliente veio visitar a academia, se o manobrista der um atendimento ruim ou na chegada ou na saída, já queimou, pode queimar a venda. Se a menina da limpeza, né, se encontrou com esse cliente no elevador e foi inconveniente, né, se o professor não deu um apoio, enfim, todos nós, né, a manutenção, enfim, todos nós, eu trabalho em equipe, então essa harmonização a gente precisa ter muito claro o tempo todo que a equipe de vendas, né, é muito importante. A gente colocou aqui também metas. Esse assunto costuma cansar, beleza, né? Se você olhar para a meta como uma coisa terrível, que se eu atingir a meta, o mês que vem ela vai ser maior. Aí você fala, caramba, então eu atingi a meta, o mês que vem a empresa coloca uma meta um pouquinho maior. Então é sem fim. Então qual o olhar que você tem para essa meta? Se essa meta servir para te inspirar, para te colocar a barra mais alta, para te elevar a sua autoestima e falar assim, poxa, se a empresa colocou essa meta, né, se é uma empresa séria, se é uma empresa bem intencionada, ela não colocou a meta para te engolir, ela colocou a meta porque ela acredita na sua competência, ela acha que é possível e ela acha que dá. Às vezes erra, é claro, natural. Quem estabelece as metas são pessoas, né, iguais a gente. E normalmente é bom que seja isso feito a 4 mãos com a equipe de vendas. Mas enfim, se você olhar para a meta e falar, poxa, que bacana, é um desafio, mas é só um indicador, né? Eu não posso trabalhar por ela, eu tenho que trabalhar pelas pessoas. Então eu tenho que vender X R$1.000 este mês? Não, eu tenho que atender tantas vidas. Quanto mais vidas eu trouxer para o bem-estar, quanto mais pessoas eu trouxer para a saúde, porra, bacana. Quanto mais gente tiver a oportunidade de ter contato com essa cultura da sustentabilidade, legal. Aí a meta passa a ser uma coisa bacana. Coloquei também prospectar, proatividade. Porque tem alguns vendedores que acham, poxa, o marketing tem que fazer tudo, né? E eu vou ficar aqui quietinho, eu sou passivo, e se vier cliente eu atendo, se não vier, poxa, você tem oportunidades únicas na mão. O marketing pode contribuir demais, pode sim, mas você acabou de concluir uma venda, é muito natural, você peça indicação. Você fala para a pessoa, viu, eu acordo cedo para promover o bem-estar, eu acordo cedo para isso, é a minha causa, é o meu propósito. E eu queria levar isso para mais pessoas, eu acredito que isso é bom, eu queria levar isso para muitas pessoas. E você que está comprando, e você que está dedicando o seu tempo e o seu recurso para esse assunto,
Poxa, você pode influenciar seus parentes, seus amigos. Então, né, como que você traz mais pessoas para o bem-estar? Então, essas indicações, e você prospectar, e você ter essa atitude de buscar mais pessoas, é muito importante, né? E ainda coloquei aqui, quem são os nossos concorrentes? E daí vem a conexão com aquelas aspas que eu tinha colocado antes, né, anteriormente. Olha, no meu pensamento, o maior concorrente é o sofá. A gente tem vários concorrentes, né? A gente tem concorrentes, tudo aquilo que toma o tempo e toma o recurso das pessoas pode ser nosso concorrente, né? Se a pessoa vai gastar o tempo dela no happy hour, pode ser o nosso concorrente. Se ela vai gastar o tempo dela tomando, né, coisas à base de álcool e comendo alimentos obesogênicos, né, está concorrendo com a gente, ela vai gastar tempo e dinheiro. Agora, se nesse mesmo horário ela vier para cá, então depende do olhar. Agora, o concorrente outra academia, para mim não é concorrente, porque a minha causa é promover o bem-estar e o concorrente promove a mesma coisa. Muitos promovem igual, então ele é meu aliado, ele está me ajudando a realizar essa causa, a levar mais saúde para as pessoas. Então, o concorrente, eu vejo que é o sofá. Para mim é o sofá. E assim, tem tanta gente para a gente, mas tem tantas oportunidades de negócio, porque eu não perco meu tempo olhando para concorrente. Às vezes alguns concorrentes bons até nos inspiram, né? A gente até tira ideias e adapta e tal. Mas no geral eles não me assustam, porque existe aproximadamente no Brasil, em São Paulo, os 4% das pessoas usam academia. Então tem 96% de oportunidade, é gente demais. Então não precisa pensar em concorrente, né? A gente precisa só saber o que a gente quer, que tipo de público que a gente está dedicado, a quem você se especializou para atender. Poxa, eu sou muito bom, eu desenvolvi minhas competências para atender que tipo de gente, né? E quais tipos de necessidades, quais tipos de dor, quais tipos de desejos eu me capacitei para conseguir ajudar. E aí, se você tem isso claro, oferece para as pessoas certas a coisa certa e vai ter sucesso. E eu coloquei aqui, gente, olha o tamanho do destaque, né? Na mesma proporção ou até maior que aqui em cima, treinar. Gente, coerência, integridade. Como que você pode vender uma coisa que você não conhece? Quanto mais você treinar, mais competente você é para falar. Poxa, Tony, mas a nossa academia é de serviços variados, eu tenho que treinar tudo? Não, você treina algumas coisas, mas quanto mais você treinar, ou pelo menos assistir, mais competente, mais segurança. E o cliente percebe quando você está falando uma coisa decorada ou quando você fala de alguma coisa vivida. Então, se você corre um pouquinho, você vai falar sobre corrida. Se você faz uma aula de yoga, você vai falar daquilo com muito mais sensibilidade, com muito mais leveza, e as pessoas percebem, né? Se você não sabe, também não tem problema, chama quem saiba, né? Mas, no geral, quanto mais você viver aquilo que você faz, você ser de fato coerente com aquilo que você prega, é bom demais, né? É uma técnica de venda espetacular. E, finalizando, o que a gente vende? Parece óbvio essa pergunta, mas nem tanto. O que a gente vende? Aqui é uma academia, aqui é um clube, é uma academia ecológica, né? É um clube. E o que a gente vende? Então eu preparei aqui mais uma colinha para falar sobre o que a gente vende. O que nós vendemos? Eu acho que a gente vende autoestima. Estou convencido. A gente vende experiências, né? Então aquele lugar onde você foi, que você fala, caramba, que experiência, aquele restaurante onde a comida era básica, né? Era um macarrão, um arroz, um feijão, uma carne, nada demais. Poxa, mas o contexto, a iluminação, a frequência, a forma de ser atendido, a história que foi contada, com quem você foi lá, isso tudo gera essa experiência, que eu acho que a academia é isso. Então uma aula de yoga não é só o movimento do yoga, é todo o contexto, aquela experiência que você viveu. Um evento de corrida, uma aula de corrida, não é só a corrida, é o contexto com quem você estava correndo, as pessoas, o som, aquela vibe, enfim, a gente vende experiências. Ao entrar na academia, já isso tudo é um contexto de quem você está olhando, o que você está escutando, a gente vende essa experiência. A endorfina, serotonina, pesquisa esses hormônios. O resultado deles é tudo que a gente quer. Então o que o cliente quer? Ele quer malhar? Ele quer se esforçar? Ele quer fazer força? Não, ele quer isso aqui, né? Ele quer esse resultado. Então eu coloquei aqui também resultados. O que a pessoa quer? Você vai falar para ele que ele quer, se ele quer comprar um plano de 12 meses, se ele quer comprar um pacote com desconto porque é um pacote semestral? Quem quer comprar isso? O cara quer comprar mensalidade de academia? Não, o cara quer resultado. Ele quer o shape, ele quer força, ele quer mais vitalidade, alguma coisa ele quer.
menos academia. Então você tem que vender para ele o quê? Vender isso e não o plano, né, da academia. Sonhos. A gente compra sonhos. Quem não sonha, poxa, o ano que vem eu vou ter um corpo mais assim, eu vou organizar minha agenda, eu vou ter novos amigos, eu vou conhecer uma tribo diferente, eu quero conhecer a tribo do mergulho, eu quero conhecer a tribo da luta, o meu sonho era fazer uma luta, fazer uma dança. Sonhos, nós vendemos literalmente. Então cuidado, prestar atenção no sonho da pessoa e conversar com esse sonho, né? E prometer para ela, sempre que isso for verdadeiro, esse sonho e não a mensalidade, né? Não o pacote comercial. Informações. A gente vende isso também. Na roda de amigos, final de semana, se você está frequentando uma academia onde tem um nível de informação bacana, você se sente empoderado para numa roda de conversa com os amigos você falar com segurança sobre aquilo. Da mesma forma que é gostoso falar com segurança sobre um vinho, sobre sustentabilidade, enfim. Biopsicossocial. Mais do que bio, né? Ficar com um corpo mais bacana, legal. E o psico? Né? E o social, mais amigos, né? Com que tipo de frequência eu vou encontrar nessa academia? Essa academia é frequentada por que tipo de pessoas? Eu estou comprando um pouco de exclusividade? O lugar onde eu estou indo é uma tribo de pessoas, né? Com aquele jeitão, com aquele poder aquisitivo, com aquela cultura, pessoas que valorizam a sustentabilidade, pessoas que valorizam uma vida saudável. É com esse tipo de conexão que eu quero ter. Então esse psicossocial a gente vende. E falar sobre isso com o cliente, né? Vitalidade, mais vida na nossa vida. Final de semana, seus amigos te convidam para um shopping e você está cansado. Uma quarta-feira à noite alguém te convida para uma festa ou você resolve fazer um MBA, uma pós-graduação e você está cansado. Vitalidade, a gente vende isso, mais vida, a sua bateria mais forte, você está com o dia mais inteiro, né? Bom sono, dormir bem. Cada vez mais o mundo padece de pessoas com dificuldade para dormir bem. E a gente vende isso, a atividade física, né? O nosso serviço leva a isso. Exposição do corpo, né? A questão estética, a gente vende isso, sim, as pessoas buscam, é importante para a autoestima, para tudo, né? A pessoa vai para a praia, expõe o corpo, enfim. Bom humor, caramba, né? A gente quando frequenta um clube, uma academia, faz uma aula gostosa, fala com pessoas bacanas, o bom humor naturalmente vem, né? Melhora no esporte, muitas pessoas compram isso, o cara tem um esporte que ele é apaixonado e ele quer aqui melhores condições para realizar muito bem esse esporte, da mesma forma que algumas pessoas querem fôlego para brincar com os filhos, né? Então o que ele quer? Ele quer se condicionar melhor para poder final de semana brincar com o filho, carregar o filho, correr, virar uma cambalhota com o filho, né? Também a gente vende isso. Então não adianta você ficar falando para ele em plano semestral, não adianta você ficar falando para ele em desconto, ele não está preocupado com o desconto, ele está preocupado nisso, ele vai conseguir isso? E se durante o tour, durante o papo, além de atender, você também entender, você vai perceber que a necessidade, o sonho, o desejo daquela pessoa é isso. Então, se você acha que a gente vai conseguir atender isso, converse sobre isso, não converse sobre plano, não converse sobre atividade física, que a maioria das pessoas não gostam, elas gostam do resultado que traz. E, gente, finalizando, a gente vende criatividade, raciocínio melhor. A minha filha, quando foi prestar vestibular, todos os dias que ela prestava vestibular, eu antes da prova do vestibular, eu saía para correr com ela. Então a gente corria pelo menos 20 minutos. Por quê? Circulação sanguínea, irrigação no cérebro. A pessoa desperta de manhã e vai murcha para prestar uma prova de vestibular, para ficar ali 6 horas, 4 horas concentrada. Poxa, se ela correr antes, nossa, a pessoa fica bem, ela desperta e a circulação sanguínea. Tinha um amigo que ele era prefeito de uma cidade do interior e ele falava que antes de decisões importantes, antes de reuniões importantes, ele ia nadar. Ele nadava pelo menos 1 hora, um horário parecido com isso antes, para ir melhor para essas reuniões. Então o preparo dele era um preparo físico para ganhar o intelectual. E ainda digo, finalizando agora de vez, a gente é uma farmácia. Eu acho que as farmácias de verdade não são aquelas que estão na esquina, aquelas que estão com o letreiro grande. Quem vende remédio para tudo, remédio para um monte de doenças, somos nós, né? Tem um monte de doenças não transmissíveis que são curadas aqui, ou pelo menos a gente ajuda muito na cura. Legal, gente? Essa é a minha fé.